que o racismo se oculta, provocando o seu aparecimento, digamos assim, em expressões diversas, aqueles que estão incutidos na nossa memória, no nosso imaginário, e aqueles que estão impregnados na nossa própria pele. Nós tínhamos uma dificuldade de estabelecer essa discussão porque, historicamente, no Brasil, o racismo sempre foi discutido, e a produção, né, na literatura que existe, ele se refere ao racismo que incide sobre a população negra. Sobre os negros, né, tem uma história de luta contra o racismo, né? A produção de conhecimento sobre esse tema, ele é significativo. Olha, o racismo é uma prática muito terrível, muito feia, criada pelos colonizadores, pelos não índios especialmente, né? E é então uma prática que vem sistematicamente, desde a invasão portuguesa no Brasil, vem sistematicamente gerando o genocídio, o etnocídio, o epistemicídio, e desde quando os portugueses chegaram por aqui, né, os colonizadores, eles identificaram os nossos povos como povos biologicamente e culturalmente inferiores. No primeiro momento disseram que nós sequer tínhamos almas e que, portanto, éramos a semelhança de animais, e depois reconheceram a condição humana nossa, mas declararam guerra contra os nossos povos, gerando prejuízos assim, que se estenderam até os dias atuais, né? Então, hoje, novas guerras justas são provocadas contra os nossos povos, como a PEC 215, a PL 1610, né? E ataques que nós recebemos frequentemente. Essa semana, por exemplo, teve ataque contra os povos indígenas. O atual presidente, o presidente, na verdade, que foi eleito, e o atual presidente tem provocado uma política que é genocida, que é racista, à medida que não reconhece os nossos direitos legalmente constituídos. E nas instituições, o tempo todo, nós estamos recebendo formas assim muito violentas de racismo, né? Como dizer que nós somos burros, que nós somos inferiores, e dizer que nosso jeito de organização é inferior. Então, sistematicamente, todos os dias, os nossos povos recebem assim frontalmente essa violência, né, em forma de racismo. Pelo fato de as pessoas acharem que não existem indígenas no Brasil, isso se torna meio que um ponto de a gente estar sendo esquecido nessa questão do racismo. E por ter uma quantidade de negros de negros e quilombolas buscando mais esse respeito, e o pessoal meio que apaga essa questão dos indígenas e acham que a gente não sofre tanto isso, mas eles têm que pôr na cabeça que a gente, quanto os nossos amigos quilombolas, sofrem as mesmas coisas, e eles têm que entender que a gente também sofre essa questão de racismo e preconceito. O racismo existe contra os povos indígenas, contra a população negra, contra, né, todas as minorias, contra todos os vulneráveis, né? E a gente sente isso muito forte nas ruas, nos espaços públicos, né, nas universidades, na escola. E ele vem das mais diversas formas, porque as pessoas muitas das vezes olham para a gente e é como se a gente estivesse num lugar errado, né? Quando encontra você na universidade, por exemplo, encontra você no shopping, as pessoas acham que a gente está no lugar errado, né? Que o nosso lugar não é ali. E mesmo quando ele vem cumprimentar a gente para agradar, ele ofende quando diz: nossa, você é indígena? Nossa, você é tão bonita. Você é índia, mas você é bonita. Ah, você é índia, mas você fala tão bem. Né? Você é índia de verdade? Então, as pessoas fazem uma abordagem com a gente, assim, para querer te agradar e ofende, né? Então, o racismo ele não é só violento quando ele vem de forma agressiva, mas ele pode ser muito mais violento para a gente quando ele chega dessa forma de te subjugar
ou de te subestimar, que isso é o que mais acontece, né? As pessoas subestimam muito a gente, a nossa inteligência, a nossa capacidade, né? E o nosso próprio existir. Então, quando tu pega o início da história, né? Lá de 1500, eu digo após a invasão europeia aqui, né? Primeiro tentaram nos dizer que a gente não era gente, né? Que nós éramos os silvícolas. Assim fomos tratados até no Estatuto atual dos Povos Indígenas, né? Que é de 74, mas é o que ainda está vigente. A gente é tratado como silvícolas. Por um outro momento, nos trataram como os desalmados, aqueles que não tinham alma, né? Que a igreja tinha que catequizar. Então, desde aí, sempre tentaram colocar a gente numa situação, numa posição inferior, né, à sociedade. Sendo que, quando você observa hoje, né, ainda muitos nos tratam como os não civilizados, e quando tu faz o paralelo dos povos indígenas com o Brasil atual, você vê que a civilização ainda não chegou, foi aqui fora, né? Porque nós provamos a cada dia que nós somos os mais civilizados. E como o racismo, né, enquanto violência contra o indivíduo, mas também contra toda uma coletividade, impactou diretamente a vida dessas populações no sentido de negar direitos, né, negar direito de existência e também negar direitos enquanto povo. Embora vários indígenas, vários povos venham sofrendo ataque de racismo de diversas formas, desde as políticas públicas, que é uma negação, enquanto políticas públicas há um racismo institucional contra os povos indígenas, bem como outras formas como esse racismo é manifestado nas ruas, pessoalmente, nos espaços públicos e privados. E o momento é oportuno para que estejamos trocando essas informações, esses diálogos entre vários indígenas do país. As questões que são extremamente graves e que afetam a vida, a sobrevivência, o território, a segurança, né, dos povos indígenas nesse amplo país que é o Brasil, onde nosso povo ainda sofre violências que são indescritíveis. Então, se tem um lado extremamente que revela uma extrema brutalidade, né, na prática institucional do racismo, que é aquela coisa que está incrustada nas agências do Estado contra o povo indígena, que vai desde a protelação da demarcação das terras indígenas infinitamente, mas também aquela violência que incide no cotidiano, nas práticas, né, nas políticas públicas, até mesmo nas políticas afirmativas. A gente percebe a prática do racismo anti-indígena. Uma vez que as decisões, por exemplo, decisões de reintegração de posse contra nossos povos, são na verdade decisões que são racistas, né? Porque elas partem do pressuposto da não existência nossa, né? O racismo é essa coisa de negar a existência do outro, negar a alteridade. E essa é uma questão que nós enfrentamos todo dia, né? Da afirmação da nossa existência, do nosso modo de viver, o nosso modo de nos relacionar com a terra, com as pessoas, com as árvores, com os bichos, né? Então é esse jeito, esse modo de viver que nós queremos que a sociedade brasileira, que o mundo reconheça, né? Eu acho muito importante para a gente discutir a questão do racismo, porque o racismo é uma doença, então essa doença precisa ser combatida. E você só se combate através da palavra. Então temos que nós indígenas usar sempre essa questão de falar sobre o racismo para que nós indígenas possamos ser um pouco mais valorizados no Brasil. O racismo existe, o racismo é real, é a arma de 1500 anos hoje com ferramenta sofisticada e moderna. E muitas das vezes esse racismo está tão camuflado na sociedade que às vezes a gente não dá conta. Quando a gente percebe, faz uma leitura hoje, o que é o racismo, é a mesma pergunta do que a gente fazer o que foi a ditadura militar.
Muitas das vezes as pessoas não fazem essa contextualização da história, mas a primeira ditadura militar, ela não aconteceu em 64. Ela aconteceu na invasão do Brasil. Ela aconteceu quando tentou negar o nosso território indígena. Então a primeira ditadura militar, ela não acontece em 64, ela acontece em 1500. Assim também como hoje, dentro desse contexto da política, o racismo também virtual, não é apenas o racismo corporal que é cometido diretamente com o nosso corpo, através de uma fala que marca, deixa cicatriz profunda no nosso corpo, na nossa alma, mas principalmente também esse racismo virtual. E hoje aí com essa questão, essa vibe de fake news, mas o primeiro fake news, na verdade, foi quando deixou de contar a história, dizendo que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Esse foi o primeiro racismo cometido da história. Esse foi um erro histórico, mas que não pode ser naturalizado apenas como um erro histórico, porque ele é o racismo enraigado que deixou cicatrizes profundas, deixou sequela nesse processo de nosso corpo. Por que ele não pode ser naturalizado? Porque ele mata. O racismo, ele é tanto real como ele mata. Nós não merecemos, né, esse preconceito, né, racismo, enfim, porque a gente é humano. Nós nós somos um povo, né? Somos verdadeiros brasileiros, né? A gente tem a nossa cultura, o que diferencia é a língua, a forma de viver, a forma de a gente acreditar em nossos deuses. Então, é isso que diferencia, mas corpo física, nós somos parecidos com o branco, a sociedade não indígena. E pelo racismo, antirracismo que acontece no Brasil, não só pelo povo indígena, mas por geral, ele olhado pelos nossos governos que estão no Congresso e olhado por ele assim discriminado, né? Nós estamos brigando com o Estado, que é um Estado de uma sociedade que ela foi feita de uma forma, do meu ponto de vista, forçado, porque foi feito através da colonização por forças obrigatórias dos indígenas. Desde lá vem esse racismo, colocando os indígenas e quilombolas no mesmo patamar para trabalhar como escravos. E essa visão de coerção, de intimidação, de monopolização da sociedade menos privilegiada é algo que ela vem de berço, né, desde 1500, quando o Brasil começou a ser colonizado. E hoje nós sentimos a mesma força, né? Essa mesma força de coerção. Quando entramos na universidade, achamos que vamos ser bem aceitos, achamos que vamos ter uma carreira promissora, mas a gente encontra grandes dificuldades com alguns professores que infelizmente não entendem, né, não conhecem a nossa causa, a nossa cultura e as nossas diferenças. E entendem que, em algumas falas em auditório, entendem que o índio ele tem algumas deficiências de aprendizagem. Isso para mim é racismo, é puro racismo. Para se encontrar de fato cada vez mais numa conjunção de pensamentos, né? Entender, aliás, reafirmar mais uma vez que existe sim o racismo contra os povos indígenas, né? Reafirmar que esse racismo existe em função da colonização, que é o roubo, né? A invasão de nossos territórios, né? E que isso incide na negação de toda a nossa identidade, né? Inclusive a negação de nosso direito cidadão, nosso direito à terra, nosso direito cultural. Eu vejo o racismo onde ele escolhe dois lados. Um ele inclui, outro ele exclui. E nós, povos indígenas, nós estamos nesse lado da exclusão. Para se ter uma ideia, esse projeto que a gente tem no Brasil hoje, né, projeto econômico, projeto que veio camuflado primeiro pela Igreja, né, católica,
quando os jesuítas chegaram para catequizar os indígenas. De todos, né? De todos que chegaram, os colonizadores que chegaram aqui, os únicos que a gente não teve essa resistência foram os jesuítas, porque eles vieram em nome de Deus, né? Mas eles falaram para os europeus que chegaram aqui que os indígenas não tinham rei, não tinham alma, não tinham lei. E isso quer dizer, não são ninguém. Um pajé que trouxe a nossa vivência, que compartilhou de todas as curas, principalmente espiritual, que nos elevou a chegar a essa sociedade também, ele pode ser descartado dessa forma por um pastor, dizendo que ele é uma pessoa do mal. Se fosse do mal, nós não estaríamos aqui, ele tinha matado todo mundo. Então, assim, na verdade, é um paradoxo entre a religião e a nossa cultura. Mas a religião está matando a nossa cultura através da pregação, da impregnação, da coerção. E eu fico triste porque a nossa sociedade é uma sociedade de lutas, de brigas, de batalhas, de fortalecimento, mas acima de tudo de resistência. E isso não está sendo uma resistência. Todos estão sucumbindo a essa questão de princípios religiosos, de doutrinas religiosas, coisas que nós nunca fomos adeptos a ela. Como se preparar para atacar, desconstruir esse tema de separação, pode ser preconceito, discriminação, apartheid, né? Ou racial. A gente é um povo e na questão indígena a gente está aí, vivo, ainda continuamos reverenciando a natureza, cantamos, se pintamos. E eles continuam também, tem candomblé, tem a dança, tem a música, tem seus vestimentos, tem seus caracteres. Então, São Gabriel da Cachoeira, São Félio, ou Salvador, ou território Bahia, é um grande momento de se dar mão e começar a ser crítico porque foi feito esse século de educação errada. E eu diria que nós precisamos levar essa contribuição de nós, povos indígenas, da diferença, da diversidade, não pensar a diferença como algo ruim. Porque se pensar a sociedade sem a contribuição dos povos indígenas, é pensar uma sociedade vazia, é pensar uma sociedade cinza. É preciso, sim, reconhecer essa diversidade do Brasil sem matar a nossa diferença, sem matar o nosso ser diferente. E a gente está num momento assim, muito perigoso para nós. Muito perigoso para os povos indígenas, porque eles não querem a nossa presença dentro do nosso próprio país. Então, é um momento perigoso, onde o fascismo avança, o racismo ganha muito mais corpo e a gente é que está nessa mira. Se você refletir sobre essas questões da vida, acredito que você jamais pensaria em ser melhor do que alguém ou faria algo, porque tudo isso que está sendo feito, né, pelo racismo, ele está voltando para si mesmo, e pessoas que fazem isso são pessoas infelizes. É que o racismo, ele não é alguma coisa natural em ninguém. Ninguém nasce racista, como dizia Nelson Mandela. Mas o racismo, ele é impregnado nas pessoas ao longo da sua formação. E nós vivemos múltiplas condições de exposição a essa violência racial, que acumula condições de origem, da cultura,
da própria expressão, da nossa presença num contexto onde nós somos minoria. E nós percebemos também que aquele elenco de povos, que são chamados de povos e comunidades tradicionais, são também alvo dessa mesma violência racial. Padire